Oi, oi, oi. Vamos lá com a Mari. Tô te chamando. Mari. Ah, peraí. Chamei, Mari. Chamei, Mari Ramos. Não entrou? Vou convidar de novo. Ixi. Ah, ixi. Ixi, ixi, ixi. Pediu para entrar, tá. Só que quando você pede para entrar, aí eu fico clicando aqui, não aceita. Mari Ramos. Aí, Ah, agora foi. Nossa, foi difícil. aí. Tava difícil de voltar aqui, hein, Manu? Nossa Senhora! Viagem longa, você tá muito longe de mim. Nós precisamos aproximar mais. É Ah, isso. é. Deu certo, que bom. Eu tive que fechar aí o novo Instagram, deu certo. O que você estava falando ou o que eu estava falando que eu não me lembro mais? Acho que eu tava falando das diferentes formas de estímulo e reabilitação. Ah, então, pode falar. Eu tava Não, pode falando, beber água tranquilamente. Pode beber água. já bebi. Eu acho que é isso. Se não era isso, alguém me corrige se você quiser fazer outra pergunta também. Mas eu estava falando sobre os diferentes estímulos. E eu estava falando que eu acho que é muito importante ter alguém, algum profissional capacitado para acompanhar. Porque no meu caso, por exemplo, às vezes eu acho que eu estou fazendo o exercício de forma correta e na verdade está tudo errado. Eu estou compensando, eu estou fazendo mais com o meu lado bom e aí eu acabo não fazendo direito. Então, eu preciso muito ser corrigida, eu preciso de alguém estando ali me lembrando, ou eu o tempo inteiro pensar, usa o lado esquerdo, usa o lado esquerdo. Porque senão, no automático, eu acabo utilizando só o lado mais forte, né? Exatamente. Mas precisa se mexer sempre para desenferrujar o corpo. É. Ó, ah, e para falar em sair, você sai muito, mas você sai muito mesmo. Conta pra gente como que é. As minhas saídas, Ô, vixe, eu. Bom, eu acho que o pessoal, a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu gosto muito de pagode, Manu. Então, para mim, chamou para um pagodinho, eu tô aceitando. Mas eu sou bem eclética, assim. Então, às vezes não é pagode, às vezes é um rockzinho, eu gosto. Eu gosto muito de música. Embora, olha, falam que a lesão do hemisfério direito do cérebro, você pode perder o prazer por música, mas não aconteceu isso comigo. Porque eu, desde o hospital, eu já voltei, quando eu reaprendi a falar, eu já voltei cantando. Eu escuto música, comecei a escutar música clássica, porque falavam que era bom para o cérebro, né?
Então, no hospital eu ouvia muita música clássica, mas saindo de lá eu já voltei a frequentar as festas. Na USP mesmo, né, quando eu fazia faculdade, então eu já ia, meus amigos me chamavam, eu ia com eles para as festas lá, tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa assim. Óbvio que não podia beber logo depois do AVC, não podia beber por conta dos medicamentos, por conta da saúde, né? Mas depois a minha médica liberou. E a minha mãe é nutricionista e ela sempre teve o costume de tomar vinho em casa. Então, eu gosto de tomar um vinhozinho também. Então, vinho tinto, gosto de tomar uma cervejinha e eu gosto de sair para qualquer lugar. Eu gosto muito de estar na rua, assim, sabe? Seja para ir ao teatro, para ir no cinema. Eu não sou tão caseira. Agora eu tô meio que aprendendo a ficar em casa, assim, de final de semana vendo série. Mas isso é meio raridade me encontrar assim no sofá parado. Eu geralmente, geralmente tô por aí. Ai, ai. Sexta a domingo. Gosto de sair na sexta, no sábado e no domingo. Às vezes um happy hour até de terça-feira tá dando certo, às vezes. Aqui você falou que enquanto você estava aprendendo a falar, você chegou a ter que reaprender a falar? Você fala muito bem. Eu tive que reaprender, mas mais por conta de ter perdido movimento e sensibilidade. Então eu perdi o movimento da bochecha e da língua. Então eu enrolava, eu babava e mordia muito. Não é tanto a afasia, né? Acho que eu não cheguei até a afasia, mas por conta realmente de movimentação. Então eu tive que reaprender a engolir, né? Porque eu engasgava muito no começo. Então eu usava sonda e aí depois quando foi tirando a sonda eu tive que comer com calma, porque eu ia afobada na comida e eu acabava engasgando. E aí uma vez a minha mãe falou: "Mariana, vai com calma, porque se você continuar comendo afobada na ansiedade, o médico não vai liberar comida para você. Mostra para ele que você consegue engolir direito". Aí eu tive que fazer com muita calma e reaprendendo a engolir e aí realmente reaprendendo a falar. E aí até uma curiosidade que depois de muito tempo depois de alguns anos eu fui na dentista e eu fiz um exame e ela falou assim: "Mari, você teve algum acidente de carro, algum acidente físico?" Aí eu falei: "Não, por quê?" Aí ela falou assim: "Porque o seu lado direito do maxilar é muito mais forte do que o lado esquerdo, mas é justamente porque eu usava muito mais esse lado para mastigar. Eu faço tudo mais com o meu lado direito do corpo. Então, até o maxilar de mastigar por cá. Então, eu tenho que. Isso é outra coisa, eu preciso me policiar a usar o lado esquerdo da boca também. Então, reaprender a falar por conta disso. E eu fui entubada também, né? Então, depois que tirou o tubo, que eu fui voltando a falar aos poucos e recuperando, aprendendo a controlar o movimento de toda a face. Mas de vez Entendi. em ainda, tipo, a sujeira aqui de comida eu sinto, porque a sensibilidade do rosto não é perfeita, né? Então eu preciso também me policiar com isso, de ficar tirando, né, de babava, não sentia, e aí isso eu já recuperei. Isso eu Esse já voltei. negócio de babar, muitas vezes eu pelo menos, né, bem no começo, com 1, 2 anos, eu não percebia que eu estava Porque babando. não sei. Vira e mexe, exatamente, vira e mexe, estava lá babando. É, Aí, depois do tempo, aí que eu fui perceber, não, tem que ficar. Outra coisa, eu fico toda hora fazendo isso, ó. de mania, para ver que Não não tem. ter- É, isso eu acho que tem que dar muito estímulo aqui, viu, Manu? Eu fico muito de passar gelo, passar de dar tapinha. Voltou? Voltou. Voltou. Eu fui fazendo isso para não ter o perigo de babar. Entendi. Mas você dá estímulo para voltar à sensibilidade? Com certeza. Aí vai voltando. Mas não, mas voltou assim, 90% voltou. Uhum. É, pra mim não acontece isso de babar assim, eu não consigo. Tá me escutando?
Voltou? Voltou. 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 Ah, não me deixa sozinha aqui, hein? Por favor, a live é sua. Ih, caiu. Não faz viagem pra mim, não. Não, voltou. Mais ou menos, mais ou menos. Não entendi. O que você Falei disse? que voltou mais ou menos, mas agora voltou. Vamos começar outra pergunta agora. Agora vamos falar de pai. O que seu pai significa para você? Manu, agora eu tô sem energia aqui. Acabou a Meu energia Deus, na minha casa. como assim? Você tá me escutando, mas não me vendo, né? Exatamente. Não sei como é que eu consigo aqui. Eu acho que eu vou ter que encerrar a live, porque eu tô com a luz do computador, você tá me vendo? Tô te vendo. Mas eu tô com a luz do meu computador, só deixa eu ver se eu ligo alguma lanterna aqui. Gente, acho que tá quem tá com obra aqui perto de casa. Ah, Ó, agora deu. Deu. eu liguei a lanterna do outro celular, que é a lanterna do meu celular do trabalho. E tô no 3G. É. Improvisando, não é mesmo? Você tá linda. Tá linda com luz de lanterna. Mas aí, eu trabalho com eventos, então eu tenho que estar acostumada a ir, sempre ter um plano B, né? Se acontecer alguma coisa, como que Sempre. se vira. Sempre. Agora vamos falar de pai. O que seu pai significa para você, Maris? Ai, meu pai é mais que um pai, né? Meu pai é um paizão perfeito, assim. Meu pai, Manu, ele foi muito presente em todos os momentos, assim. Sempre foi um exemplo, mas depois do AVC, a gente se aproximou mais, até porque às vezes minha mãe não conseguia me acompanhar na fisioterapia, ou não conseguia viajar comigo na faculdade, por exemplo, porque eu tive que viajar depois do AVC. E eles competiam para ver quem ia, se era minha mãe, se era meu pai. Meu pai, ele ia comigo para campo porque ele gostava de pescar. Então, às vezes eu estava estudando ou eu estava em aula e ele ficava lá no campo batendo papo com os professores, ficava pescando. E aí a gente se aproximou muito depois do meu AVC. Inclusive, tem algumas partes engraçadas, né? Porque às vezes eu precisava de ajuda para me trocar e ele não conseguia muito colocar o sutiã. E ele falava, Mariana, isso aí eu nunca aprendi na vida, não. Não tive que aprender a colocar sutiã. Aí ele ficava brincando comigo, assim, fazer umas piadinhas. Mas ele sempre foi muito, muito parceiro, assim, em todos os momentos. Pai que corre atrás mesmo, sabe? Até esses dias ele tava lá e começou a falar: Mari, você já viu aposentadoria para PCD? Porque é diferente, né, as regras. E Sim, aí ele sempre vai fazer as coisas, sabe? Então, preocupado com tudo, assim. Super paizão. exato. Oh, Agora, agora que eu saí de casa, ele vem aqui, vira e mexe, vem arrumar uma coisa ou outra, chega com uma linha de ferramentas aqui, fala: o que que tá precisando arrumar aí? Tem muita. é... Ah, vamos falar de uma coisa. Viagem. Opa, isso eu gosto também. Para onde para onde você foi? Para onde você foi tendo AVC? Quem que foi com você e para onde você foi depois do AVC? Para onde eu viajei? Isso. Nossa, Manu, em 15 anos, para muitos lugares, né? Muito lugar, muito. Mas eu posso te falar a minha primeira viagem pós-AVC, que foi como eu estava na faculdade, a gente desenvolveu um trabalho, né, minha turma, e a gente ia apresentar em um congresso, em Foz do Iguaçu. E aí isso tinha, acho que um ano depois, menos de um ano depois do AVC. Então, minha família ficou muito receosa de como é que eu ia, eu ainda ia de cadeira de rodas e tudo mais. Mas eu queria realmente participar do congresso, porque ia todos os meus colegas que tinham escrito o trabalho comigo, né? Então eu falei, eu vou. Aí a minha neurologista autorizou viajar de avião, porque a gente tinha esse receio da pressão também, mas aí ela autorizou. Então eu fui para Foz do Iguaçu com os meus colegas para apresentar esse trabalho. Foi a primeira viagem. E aí depois eu voltei a viajar sempre. Então eu gosto muito de ir pra praia, vou pra praia com a minha família, com os meus amigos, com as minhas amigas. E com a minha família, a gente gosta de fazer uma viagem grande por ano, assim. Então a gente combina as férias de todo mundo.
Até meus amigos falam, como vocês conseguem viajar juntos assim? Porque é difícil conseguir as férias na mesma época. Mas a gente sempre planeja um ano antes, assim. A minha mãe, ela ama viagem, ela aprendeu isso com os meus avós. Então, acho que eu peguei isso dela também. Então, a gente começa a planejar a viagem um ano antes, para todo mundo conseguir tirar férias, né? Com todo mundo conseguir tirar férias junto. Então, eu já aviso no meu trabalho. E aí, por exemplo, agora, em julho, a gente viajou para a Europa. Então, a gente foi para Praga. Não foi? Oi? Você não foi para Praga? Fui para Praga, para Budapeste, para Veneza e para Croácia. Nossa, Muito que lindo. viagem maravilhosa. Por quantos dias fora? Fiquei 20 dias. Acho que 20 dias. Ah. E uma das coisas que eu trabalhei na físio, que sempre, onde eu faço fisioterapia agora, a minha físio sempre pergunta: o que você quer melhorar no seu dia a dia? O que você sente falta, né? E aí eu falei para ela que eu queria aprender a andar e tomar cerveja ao mesmo tempo. Porque em Praga tem muita cerveja boa, né? E não dá para parar porque tem muita coisa para conhecer. E é uma dificuldade, segurar e andar e engolir ao mesmo tempo. E a gente treinou na fisioterapia bebendo água, né? Óbvio, não com bebida. Mas aí eu treinei isso na físio e fiz isso na viagem. Até gravei um vídeo para ela falando: olha, deu certo, tô conseguindo. Oh, legal. E eu viajo muito com os meus amigos também para show de pagode. Porque a gente gosta muito de um artista que faz uns shows longos, um pagode longo. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte. Agora nos últimos meses também com eles para assistir o show. Oh, tá danada, hein? Nossa Senhora. Essa menina tá danada. Dá um medinho de pegar o avião sozinha, né? De carregar a mala e tudo mais, mas aí sempre pede ajuda para alguém se precisar. Ah, então, isso que eu já ia te perguntar. Como que você faz no avião? Porque, não, eu sei que viagem de ano, aí todo mundo da sua família, tá? É. Agora, e você que tiver de viajar sozinha, de avião? Eu fui esses dias, eu fui viajar um amigo meu, visitar um amigo meu no interior de São Paulo, e aí eu realmente, ou você pode pedir para fazer o despacho voluntário da mala, porque sabe, para não ficar carregando. Se for finger, que é aquela roupinha que entra direto no avião, aí eu consigo entrar com a mala e peço pro comissário de bordo guardar a mala para mim lá em cima. Ou então eu despacho na esteira mesmo, eu peço para despachar sem custo. E aí o que aconteceu dessa vez é que eu fiz amizade com um senhor que sentou do meu lado, porque conversando, né, ele viu que eu tinha dificuldade para colocar o cinto. E aí ele colocou o cinto para mim, puxou papo, enfim, ele até trabalhava em um instituto de saúde, falou para eu procurá-lo. E aí quando eu desci do avião, ele falou: "Eu vou pegar a mala na esteira para você". E eu falei: "Não precisa". Aí ele falou: "Eu faço questão". E aí ele desceu com a minha mochila do avião, que era a escada, e na esteira ele foi tirar a mala para mim. Eu nem tinha pedido, mas ele se ofereceu. Porque sempre aparecem muitas pessoas boas no caminho. Tem muita gente boa, mas tem mesmo. Acho que, nossa, graças a Deus, nós temos tanta gente boa, muito mesmo. É verdade. E eu também, se precisar pedir, estou muito tranquila com isso, Manu. Eu não tenho vergonha, eu não me sinto mal. Eu faço tudo o que eu consigo. Chegou no limite que eu não consigo mais, eu realmente preciso de ajuda, eu peço ajuda. Porque um dia eu vou poder ajudar alguém também. E tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. Então, acho que as pessoas também não têm que se incomodar em ajudar os outros, né? É claro. Então, eu não me privo de fazer nada, não, por conta disso. Eu Exatamente. vou em restaurante sozinho, eu quero comer uma carne, eu não consigo cortar, eu peço pro garçom cortar, vou pedindo o que eu preciso mesmo. Ah, é? Você pede pro garçom cortar? Já pedi, Ah, já pedi, ou para vir cortado da cozinha, ou pro garçom cortar. que legal. Não sou muito carnívora, mas às vezes que eu quero comer carne e preciso, se eu tô sozinha, porque geralmente eu peço para minhas amigas, né? Mas se eu tô sozinha, eu peço pro garçom, peço para vir cortado da cozinha. É uma boa dica aí de alimentação para as pessoas também. E você sabe que existem pessoas que têm AVC, mas que manuseiam a mão boa e a mão boa com o garfo e a mão ruim com a faca. Você corta, segura com a mão não tão boa, a mão sequelada e vai passando. Eu A faca consigo, eu não consigo fazer isso, mas já sujeira, vi. corta toda a comida. Quando você faz isso, faz sujeira.
Não, mas uma sujeirada que, nossa senhora, Já eu não aconteceu consigo. isso comigo também, já aconteceu. É, então, não dá pra mim. Mas é treino, né? Tem algumas É, estratégias, né? De engrossar o talher, aí acho que TO pode ajudar com isso. pode sim. Por exemplo, a Fabi, a Sajorato, Aham. ela corta as carnes com uma facilidade, assim, claro que existe uma facilidade, nunca, né? Não, eu errei essa palavra, mas ela consegue cortar o bife no prato sim, sem causar aquela sujeira. É mesmo? Vou pedir para ela cortar para mim no nosso encontro. Vamos saber disso, hein? Olha lá, Fabi, vou pedir para você. Ela corta direitinho. Legal. É Quem treino, né? Dá para ir treinando e se adaptar. Eu sou displicente com isso mesmo, é minha culpa. Preciso voltar a treinar mais. É que na correria do dia a dia, às vezes a gente faz pelo mais fácil e o mais prático, né? Do que ficar parando. Mas deveríamos. é uma próxima pergunta. Você tem sobrinha? Não, não tenho. Meus Ah, não. irmãos não têm filhos. Eu tenho uma priminha. Eu tenho uma priminha que já não é priminha, que já tá grande, mas eu chamo de priminha ainda, que para mim ela é mais nova. E que, inclusive, ela veio ao mundo, minha tia ficou grávida, porque a minha tia parou de tomar anticoncepcional quando eu tive o AVC. Porque ela soube que o anticoncepcional fazia mal e podia causar AVC, e ela parou de tomar anticoncepcional, e aí engravidou, e aí minha prima nasceu. Que legal, assim. É, Legal, né? é Hoje, né? bacana de contar. É, muito legal essa. É. Ah, você tem vovó ou vovô? Eu tenho uma vovó viva, que é madrasta do meu pai, mas por parte da minha mãe eu já não tenho mais. Mas eles deixaram um legado aqui da família. Eu tenho eles muito presentes por tudo que eles ensinaram pra gente. Vira e mexe a gente fala, nossa, vovô e a vovó estariam fazendo isso agora. Mas eles já não estão mais na Terra, não estão mais aqui, fisicamente. É, tá, você faz jump, academia, pilates, natação, enfim. Você faz alguma dessas atividades? Eu faço. É como se fosse uma reabilitação, mas em uma academia, né? Que eu faço com educador físico e com fisioterapeuta. Natação eu não faço mais. Eu já fiz hidroterapia, mas eu gosto muito de nadar. Então, às vezes, eu vou na piscina do meu prédio e faço, tipo, nado sozinha, assim. Mas o meu braço esquerdo eu não consigo usar direito na natação. Então, a perna esquerda eu até uso, mas eu uso mais o lado direito mesmo. E faço exercício físico, é mais caminhada, que eu moro perto do Ibirapuera, então às vezes eu saio por aqui pelo bairro. Mas eu faço reabilitação de segunda e quarta-feira, depois do trabalho, Ó, faço à noite. E a cada 6 meses eu faço um intensivo de fisioterapia, que são 4 horas por dia. ó. Aí é para cansar mesmo. Mas me ajuda muito. Aí eu faço de manhã e trabalho à tarde. E aí o trabalho aumenta, porque preciso trabalhar em menos tempo que eu trabalharia, né, no dia inteiro. Então, fica bem puxado, mas compensa. Eu vejo um Nossa. resultado. Eu gosto de exercício físico também. E eu experimentei Pilates esses dias, porque eu já tinha feito no passado, tinha sido bom para mim, mas eu experimentei Pilates esses dias, então eu tô pensando em talvez mesclar o treino do solo com o treino de Pilates, para ter algum estímulo diferente. Mas é difícil, Exatamente. né? Você faz, né? Eu faço, mas nossa, eu adoro tanto, mas tanto. Hoje, por exemplo, eu estava no Pilates. Nossa, mas é tão delicioso, é tão vigoroso. Trabalha bastante a coordenação, né? Tudo, trabalha tudo. É verdade. Eu É, não tinha. mas a professora também, a Karina Romaniello, é excelente. É. E a gente olhando outras pessoas fazendo parece tão fácil, né? Vai Mas aí você vai fazer. fazer, vai fazer. Exatamente. Eu fui experimentar, falei, gente, isso é difícil. É, vai fazer, vai fazer. É bem assim. É bom. É gostoso, então eu gosto. Eu já fiz ecoterapia, já fiz um monte de métodos também. Já Entendi.
muitos tipos de reabilitação. Boba, Superfet, já fiz Kaba, já fiz Pilates, já fiz... E vários. Eu vou testando para ver o que eu me encontro. Já é muito tempo, Agora, então dá para experimentar. 15 anos? É, exatamente. Agora vamos passar para outro assunto, a fisioterapia. Uhum. Ainda é válida a físio depois de tanto tempo? E quais as clínicas que você fez físio? E a fisioterapia, depois de tanto tempo, é muito importante, ainda vale. Eu até comentei isso antes, né? Eu vejo ganhos ainda, mesmo depois de tanto tempo de AVC. E às vezes eu sinto que se você usar o mesmo método, mas só de mudar o terapeuta, que faz uma abordagem um pouquinho diferente, o estímulo é diferente, você já tem ganho, você já percebe diferença nos ganhos, assim. Então, o nosso cérebro é muito incrível, né? É muito plástico, é muito infinito. Então, estímulo, 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 de formas diferentes, para que você tenha ganho e ensine o seu cérebro a forma certa ali de agir. Tem que reconstruir os caminhos neurais, assim. Então, sempre exercício. Eu já passei por várias clínicas, Manu. Eu saí do hospital já fazendo fisioterapia em casa. Depois, no dia seguinte, eu já comecei a fazer fisioterapia. E eu fazia bem cedinho, porque eu ia para a faculdade depois. A minha aula na faculdade começava às 8. Então, eu tinha que madrugar na fisioterapia para sair e para chegar na universidade, né? E aí, hoje em dia, por conta do trabalho, eu faço fisioterapia à noite. Eu prefiro. Eu saio um pouco mais cedo. Isso é muito importante. Eu tenho um apoio muito bacana, assim, das minhas chefes, né? Do pessoal do meu trabalho, que realmente entendem a necessidade de sair para fazer fisioterapia, né? Para manter a minha reabilitação. Inclusive, até uma coisa que eu sempre converso com a minha mãe, porque ela brinca, ela fala, as clínicas, elas lutam, elas têm o objetivo de reabilitar as pessoas, e aí quando as pessoas estão reabilitadas que voltam para o mercado de trabalho, elas não conseguem fazer fisioterapia porque o horário não bate, que aí é horário comercial. Então é muito bom os lugares que têm essa flexibilidade de ser ou cedinho ou à noite, né? Eu acho que isso Exatamente. para conciliar com as outras atividades da vida, né? Eu estava vendo no sua postagem no Instagram um monte de fio envolvendo um Ela aí vem um braço para cá, outro para lá, um aqui, um outro ali, um monte de coisa. é o TheraSuite, esse tratamento intensivo que eu faço. E, E me ajuda, porque ele faz eu fazer as cargas de peso certo, porque eu não jogo muito peso na minha perna esquerda. E os elásticos me puxam para o lado esquerdo e ajudam a sustentar o corpo também, ajudam a corrigir o quadril, todo o posicionamento. Então, essa técnica eu já faço desde quando eu pude fazer, assim, desde o segundo ano de AVC eu já faço, assim, e eu vejo muito resultado. Eu acho que me ajudou muito na reabilitação. que bom, que bom. É, Nossa, isso é que bom mesmo. é. Tem um fisioterapeuta que me acompanha aí já há 14 anos que ele é meu fisio e ele conhece, assim, me conhece muito, muito bem. Ele sabe exatamente o que precisa trabalhar comigo. Olha, Eu viro e mexe, eu vou para outros lugares, mas eu sempre volto para ele, porque ele sabe, tá bem, não tá? Precisa melhorar isso aqui você piorou, isso aqui você melhorou. Ele olha assim, ele já sabe me avaliar, é bem bacana. nossa, interessante mesmo. Eu gosto, eu indico. Tratamentos intensivos para quem fizer. E aí, cada vez que eu Entendi. tento uma coisa diferente. Então, eu acabei de fazer esse último que eu fiz em julho, ele tentou correr comigo, então a gente foi pra rua. A gente treinou dentro com resistência. E Então, você correu fomos no quarteirão tentar correr. Aí foi e mó correu, eu consegui dar uns passinhos. não acredito. Foi muito legal. Aí todos os pais dos outros pacientes saíram para ver também, aplaudiram, foi muito bacana. Nossa, nossa, que felicidade! É o meu sonho, Acho que a minha porque felicidade eu vou ter um dia que eu correr. nossa, é uma sensação de liberdade maravilhosa. Não, não acredito. Muito bom, Manu. Nossa, eu fiquei emocionada. E esse meu
eu fiz, ele já me levou para surfar também. Ele sabe que eu gosto de esporte. Ah, Eu surfava. foi legal. E ele surfa. E aí um dia ele falou, vamos surfar. Aí a gente combinou de ir pra praia. E eu fui com ele, com uma colega de surf. E a minha irmã foi também. Meu cunhado, enfim, fomos algumas pessoas. E eu tentei surfar. Eu não consigo remar. Então ele que me colocou na onda. E aí ele falou, vai, agora tenta ficar em pé. E é muito difícil. Mas eu treinei muito na fisioterapia. Ajoelhar, sem me ajoelhar e ficar em pé. E aí, mas aí caía. E aí lá no dia do surf eu consegui ficar de joelho. Foi muito gostoso. Eu fiquei de joelho. Eu vi. Você viu? Uhul! Uhul, muito lindo. Minha Eu, mãe tava morrendo de medo, ficou super emocionada. Foi muito bacana. eu acho que o que tem que gritar uhul é por você ter corrido. Não, uhul! É Porque verdade. você correu. Nossa, é muito bom. Com medinho, dá medo, mas vai mesmo assim. Se der medo, vai mesmo assim, né? Agora, as últimas, as duas últimas. Por favor, E no Rio? bateria aqui. Oi? Eu falei que daqui a pouco eu fico sem bateria, porque eu tô usando 3G. Mas dá pra Nossa, gente terminar. Não tem problema, não tem problema. Pode falar. e no Rio, em 2016, teve a Olimpíada. Aham. Você foi vestida de quê? E você entrou no Parque Olímpico? Sim, eu fui voluntária nas Olimpíadas, eu trabalhei lá. Que chique! Foi muito legal. Então, eu estava uniformizada com o uniforme dos voluntários. Bom, sempre fui muito ligada a esporte, né? Sempre gostei muito, sempre ganhei bolsa por competir. E aí, quando a gente soube que ia ter as Olimpíadas aqui, a minha mãe ficou sabendo do programa de voluntário. E ela falou: eu quero me inscrever para trabalhar como voluntária. E aí eu fiquei morrendo de vontade. A empresa que eu trabalhava na época, ela patrocinava, ela apoiava o voluntariado das Olimpíadas. E aí eu me inscrevi no processo seletivo, tinha toda uma etapinha, umas provinhas lá, umas interações para ser aprovada. Aí eu fui aprovada e fui para o Rio de Janeiro ser voluntária. E a minha irmã, ela trabalha com isso. Então ela foi trabalhar para o Comitê Olímpico. Ela não foi de voluntária. Ela foi Que trabalhando na natação. Chique? muito, Foi muito. muito chique. E aí até uma coisa curiosa, porque os voluntários ganham uniforme, né? Então eu ganhei camiseta, eu ganhei a calça e um tênis. E aí eu falei para minha fisioterapeuta da época, eu falei: "Ah, eu tô triste porque eu não vou conseguir usar o tênis, porque eu usava botinha ortopédica na época". E aí ela me falou: "Mari, por que você não vê uma órtese que caiba no tênis?". E aí ela me mostrou a órtese, que é uma órtese da Autobock que eu uso até hoje, e deu super certo. E foi muito bom porque essa órtese ajuda a andar, porque lá nas Olimpíadas eu andava muito, tipo assim, 10 quilômetros por dia. E aí a Uau. órtese me ajudou muito nisso. O Parque Olímpico é muito grande. E aí eu fui voluntária no basquete. Foi uma experiência maravilhosa. Eu vi gente do mundo inteiro, interagi com coreano, né, vi todos os atletas, vi a seleção americana de basquete que eles jogavam lá, então foi. Vi o Oscar, vi a Hortência, vi um monte de atleta brasileiro também. Ai, não. E Você viu? O Pelé estava lá também? quem? O Pelé? Não, não ouvi. Não tive a oportunidade. Não, mas Eu só. vi o Phelps, eu vi o Michael Phelps, que é, né, medalhista olímpico na Ó, natação. você Nossa, viu? Meu quase não Deus! vi. É tão rápido na piscina que quase não dá tempo. Ele, vup! Falei, nossa, já acabou. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é legal. Nossa, aquela cena dele, oh, E depois eu é demais. as Paralimpíadas, porque eu não fui voluntária nas Paralimpíadas, fui voluntária nas Olimpíadas, mas nas Paralimpíadas eu voltei para assistir, fui como público, comprei os ingressos e eu fiz muita amizade com os outros voluntários, do pessoal das Olimpíadas Rio 2016, eu falo até hoje com eles. Ai, Fui eu para o vi Rio de lá. Janeiro várias vezes para encontrá-los, tem um grupo de WhatsApp até hoje, o pessoal da Rio é super especial também. Ah, isso é muito legal, né? É. Ah, é muito bacana. Tudo que envolve esporte, né? É um clima mágico. E tinha gente do mundo inteiro unido por conta do esporte. Então não tem como ser ruim, né? É Exato. muito legal.
Nossa, eu queria ir para Paris agora que vai ser a próxima Olimpíadas, mas aí já fica mais caro, né? Eu queria ser voluntária lá também. Que chique! Pois é, o problema é que aí tem que pagar passagem, tem que pagar hospedagem, então aí já fica um pouquinho mais difícil. Mas é muito legal. O pessoal que costuma trabalhar nesses eventos, eles são voluntários em vários eventos de esporte. Ah, é? Vira tipo uma comunidade, assim, de se conhecer, de indicar, bem legal. Vai para a Copa, vai para outros pan-americanos, sul-americanos e tudo mais. Agora a última pergunta. Bora lá. Agora, agora lá vem ele. O carnaval. Oba! O que você conta? Menina, adoro carnaval, eu gosto muito. Eu gosto muito, sempre gostei. Eu sempre fui muito de carnaval de bloquinho. Gosto de viajar, viajo com a minha irmã e com os meus amigos. Vamos muito para o Rio de Janeiro. Esse ano a gente foi para Belo Horizonte e já fiquei alguns anos em São Paulo também, que o carnaval de São Paulo tá muito bom. Mas eu gosto de ir no meio da muvuca, assim. Por mais trabalho em equilíbrio. Tem que trabalhar o equilíbrio no meio da galera lá. Mas eu gosto muito, eu gosto de axé, gosto de festa, gosto de calor. Então eu vou geralmente com meus amigos também. E além de bloquinhos, o meu irmão, ele participa, ele é coordenador de uma escola de samba aqui daqui de São Paulo. Oh, Minha família que é isso? é muito legal, né? E eu desfilei no desfile das campeãs nos 2 últimos anos. Gente, não é possível? Desfilei fantasiada em tudo, lá no Sambódromo, às 3 da manhã eu entrei. Não é possível? Sim, muito legal, gente, é maravilhoso. Quem nunca fez isso, eu recomendo. Ver pela TV é chato, mas ir no desfile é muito legal. E ó, O que é difícil, mano, depende da fantasia. Ou, por exemplo, algumas fantasias têm salto alto. Eu não consigo usar salto, né? Aí no desfile das campeãs já não tem problema, porque tudo bem, já ganhou mesmo, não vai perder nota. Então eu vou no desfile das campeãs, porque aí, tipo, eu tirei o salto do meu sapato e fico com as fantasias então, LED, assim. Aí, se eu não conseguir fazer algum movimento, porque tem coreografias que tem que ajoelhar, levantar, agachar, levantar. Eu não sou tão rápida, aham, mas eu faço do jeito que dá. E aí eu entendi. desfilei 2 então, e já tô planejando o próximo carnaval, que daqui a pouco tá aí já. Ó, Vai piscar, o carnaval de 2024 vai estar aí. Então precisamos combinar alguma baguncinha. Bora? Você gosta de carnaval? não, não gosto tanto assim, não. Mas tirando o carnaval, tô em todas. É. Eu Não, fui esses dias, semana passada, num bloquinho de carnaval que chama Ritalina, que é só música da Rita Lee. É muito legal. é, É, faz, então, talvez esse. é, todo mundo, nós todos temos uma certa tristeza, né? Mas, nossa, um bloco tem o nome dela, é algo, né? É. E as músicas são muito boas, né? A que canta é bem legal. Recomendo. Aí o pessoal vai com glitter, vai fantasiado, vai com flor, vai com tudo. Eu adoro esse clima assim, alegre, gosto muito. Ó, a Sandra Barroso mandou, live incrível, Manu. Ah, Obrigada. É, o Éder mandou boa noite. A Sandra, fez muita diferença entrar na Serencena. Outros estímulos cognitivos. É mesmo? é, atrás de alguma coisa. Ó, a Lília, boa noite. A Sandra, maravilhosa mesmo. Viver é isto. É isso aí, gente. A gente tem que se sentir vivo, né? A gente tá aqui para isso. Eu acho que é o que vale, né? A gente tá aqui, fazia bem para outras pessoas, busca sempre a felicidade, tá sempre buscando as coisas boas da vida, né? Para mim, esse é o sentido A Sandra mandou, anjos que surgem no caminho. Eu acho que quando a gente tá falando que você encontrou do o avião. senhor, aí depois ele desceu com sua mochila. Acho que nessa hora. Uhum, é verdade. A gente tem anjos, né, em volta da gente. E a gente pode ser anjo para outras pessoas também em alguns momentos. E sempre.
Sabor Gato. Mari, maravilhosa. Ah, é que a Samanta trabalha comigo. Faz um aninho que ela trabalha comigo. É Samanta. Samanta. A Samanta é PCD também. Somos aí colegas de trabalho. Essa é maravilhosa também. Somos uma dupla ali de ação. Ó, a Samanta mandou. É nóis, parça. É nóis, é minha parcinha. A Samanta mandou. Maravilhosa. O Bigode mandou.